Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui contar, viu, irmãs, uma experiência muito forte, um testemunho. Eu estava ouvindo aqui uma história, né, uma história onde ali o rapaz que trabalhava, ele foi exaltado diante de uma situação muito difícil. E eu me lembrei, né, dessa história, que é uma história verídica, no qual eu passei. Eu quero aqui trazer essa reflexão. A Bíblia vai dizer que humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. A palavra do Senhor, irmãs, ela é verdadeira, ela é pura, ela é reta. E eu me lembro dessa palavra, desse acontecimento, uma palavra que eu disse, que eu verbalizei, passando por aquele lugar há muitos anos atrás, viu, irmãs? O poder da palavra proferida. Eu me lembro que uma vez eu era bem jovenzinha mesmo, né? Bem jovenzinha. Precisamos ter muito cuidado com as palavras, viu? Porque aquilo acontece. Eu me lembro que eu passando em um determinado lugar, eu apontei para um lugar assim mesmo, apontei para um lugar e eu falei, um dia ainda vou trabalhar aqui. Pasmem todas vocês. E eu apontei assim para aquele lugar, eu falei, um dia eu vou trabalhar aqui, passando na calçada. E ali, irmãs, se passaram anos e anos e anos. Depois eu fui estudar, fui me informar. E lá naquele estudo, irmãs, eu não sabia nada de experiência da vida profissional. Não sabia nada. O que eu fiz? Como é um local próximo, eu pensei assim, bom, eu vou preparar um currículo, vou entregar e vou me oferecer para fazer um estágio. Para quando eu me formar, olha só o meu pensamento. Quando eu me formar, eu ali após aquele estágio, né, tudo que eu estiver fazendo, eu vou ali me ambientalizar com o ambiente profissional e eu não vou estar tão crua e vou estar ali pelo menos vendo, olhando, presenciando irmãs, irmãos. Fui lá, cheguei lá no local para dar o currículo, para fazer um estágio, né, um estágio ali naquele lugar, irmãs. Veio um técnico, né? Falei lá com o porteiro, aí veio, ele chamou lá um técnico e tal. Aí o técnico veio assim, né? Bem arrumado, com aquela roupa, né? Um técnico, irmãs. Aí ele pegou, ele olhou, ele me mediu assim de cima e embaixo. Olha só, irmãs, me mediu assim de cima e embaixo. Assim com um olhar, né? Meio soberbo, meio... Aí ele pegou, olhou, aí eu expliquei para ele, deixei meu currículo. Mas só pelo tratamento dele ali, eu ia. Primeira lata de lixo que ele encontrar, ele vai jogar aquele currículo na lata de lixo. Aí passou os anos. Mas assim, eu não esqueci daquele rapaz, irmãs, daquele homem. Não esqueci dele não, não esqueci da fisionomia dele não. Aí passaram-se os anos, passaram-se alguns anos. Ó, Deus trabalha no tempo, viu, irmãs? E ali eu me formei, graças a Deus e tal. Deus abençoou, foi um momento muito marcante. E ali, irmãs, fui trabalhar, comecei a trabalhar. Aí nesse trabalho, irmãs, chegou lá nesse trabalho, eu trabalhava. Trabalhava muito, tá? Com aquele ânimo, com aquele gás, com aquele ímpeto, né? E foi um momento muito bom. E ali, irmãs, eu sei que naquele trabalho, em 9 meses, eu fui promovida. Teve lá uma inspeção lá de uma chefe, ela chegou lá, eu já até comentei aqui, ela chegou lá. Por isso que é bom, viu, você fazer as coisas direito, correto. Independente, viu, irmãs, se tem alguém olhando, se não tem alguém olhando. O importante é você fazer para Deus ver. E detalhe, irmãs, nessa época eu não era essa irmã Raquel, não. Mas eu já tinha, assim, essa percepção, fazia por fazer, porque era o meu jeito, fazia por fazer, porque ninguém me cobrava. Eu não tinha, assim, uma chefia. Eu fazia porque eu queria fazer. E como eu não tinha essa experiência, então eu queria fazer tudo e fazer de uma forma o melhor possível. Então, irmãs, como eu trabalhei.
E tudo eu anotava, fazia relatório, anotava, as pessoas assinavam, as palestras que eu dava. Irmãs, uma benção. Aí teve uma inspeção lá de uma chefe, ela estava indo nos lugares, ela foi lá visitar. Eu vi ali como a minha oportunidade. Aí mostrei tudo que eu estava fazendo, ela gostou. E ali, irmãs, eu sei que essa mulher, ela foi a peça-chave para me promover, me trazer mais para perto dela. Depois essa mesma mulher, ela foi a pessoa até que me indicou para Fiocruz, anos mais tarde, para desenvolver uma pesquisa lá. Aí, mães, eu vou contar aqui a parte da história. Mães, fui parar lá nesse lugar, onde há anos atrás, eu bati lá na porta e o rapaz muito mal me recebeu. Fui trabalhar lá nesse lugar. Chegou lá nesse lugar, a pessoa lá responsável lá, fui trabalhar lá, aí a pessoa, ó, tu é muito boa pra ficar aqui, falou assim mesmo. Aí a chefia lá me chamou lá na sala, não fica lá não, fica aqui conosco, eu preciso de uma pessoa assim. Fui trabalhar lá em cima, irmãs, lá na gerência desse lugar. E fiquei lá alguns anos, e eu encontrei esse rapaz. Ele não me reconheceu, ele não se lembrava, mas eu de vez em quando eu olhava assim para ele, de vez em quando eu topava assim com ele pelos corredores, eu olhava assim, às vezes me dava uma vontade de ir lá e lembrar, mas não lembrei, não falei nada. Então eu vi, irmãs, essa experiência como assim o agir de Deus, né? A Bíblia diz que humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. Eu vi assim como uma exaltação ali, né? Esse foi um fato assim que aconteceu na minha vida e eu creio hoje mais ainda no poder da palavra profética, da palavra proferida. E aquilo realmente aconteceu. Fui trabalhar naquilo anos, se passaram muitos anos, viu, irmãs? Muitos anos mesmo. E ali, irmãs, aconteceu um outro fato também que eu quero aqui falar para vocês, ó, cuidado. Ficar humilhando pessoas, você que acha que tá bem, que tá ganhando bastante dinheiro, pode humilhar pessoas, cuidado, viu? Cuidado, porque esse vírusinho da soberba, da prepotência, irmãs, a pessoa cai mesmo e cai. Eu sei que nesse lugar eu tinha uma chefe. Essa chefe, ela era muito boa comigo. Ela era uma benção comigo. Eles, né, o chefe, fui trabalhar na direção com eles, né, daquele lugar, fui trabalhar com eles. Éramos três, o diretor, essa diretora e eu ali. Irmãs, foi um tempo. E só que essa pessoa, irmãs, essa chefe, ela tinha um problema lá com uma funcionária, uma pessoa lá, e ela queria prejudicar essa menina de qualquer jeito. Eu acho que a menina no passado deve ter humilhado ela, deve ter feito alguma coisa com ela. E ela, irmãs, como ela era chefe, ela era líder, ela fazia a menina passar vergonha na frente de todos. Irmãs, cabia até um processo. Ela por algumas vezes fez reuniões. Eu não concordava com essa atitude, né, que ela fazia com a menina lá, com a pessoa. Eu não concordava. Mas como ela era chefe, eu não podia. Se ela me perguntasse, assim, mas eu não podia falar. Eu não tinha que guardar a minha opinião para mim, até que porque ela não pedia a minha opinião, ela não perguntava. Mas, irmãs, ela por algumas vezes ela humilhou essa menina. E na frente de todas, porque ela não podia mandar a menina embora. Não podia mandar a menina embora. E a menina, olha, irmãs, a menina chorava. Passando aquela situação ali, eu olhava assim, eu não gostava da atitude que essa chefe fazia. Mas, sabe, eu ficava na minha, ficava quieta. Assim, irmãs, era muito chato. Como ela não podia mandar a menina embora, então ela fazia a menina passar por situação difícil. E a menina chorava, a menina ali, irmãs, sabe o que aconteceu? Essa menina fez amizade lá com
Uma pessoa nova que entrou. Essa menina fez amizade com a pessoa nova que entrou. E essa pessoa nova que entrou, irmãs, chegou no momento certo. Essa que foi humilhada, irmãs, ela foi exaltada. Essa que foi humilhada, que passava a situação. Esse que entrou, irmãs, na verdade ele estava ali infiltrado. Olha só, irmãs, ele entrou ali infiltrado para ver as situações, irmãs. E esse homem, ele virou um dos cabeças lá e essa menina ele trouxe para ela. E ela que virou Sena-chefe. Aquela que humilhava, irmãs, quando essa assumiu a que era humilhada, a primeira pessoa que mandou embora foi essa. E foi, assim, várias pessoas, né, dispensadas. Então, irmãs, ó, a roda gigante, ela dá vida. Deus tem seus meios de trabalhar. Deus tem seus meios. Depois essa menina que era humilhada, né, depois ela se perdeu, irmãs, ela se perdeu completamente, porque interessante que eu não era cristã nessa época, mas enquanto ela estava sendo humilhada, ela estava indo para a igreja, estava falando com Deus, estava buscando ao Senhor, e Deus exaltou a ela, Deus exaltou. E ali, irmãs, depois eu fiquei sabendo essa menina, e ali ela mandou, né, pessoas embora lá desse lugar, quando ela virou a chefe. Mães, olha, e ela foi colocada no lugar daquela pessoa que humilhava ela. Ela virou a chefe lá. Irmãs, depois eu fiquei sabendo, irmãs, depois que passou um tempo, essa menina se desviou dos caminhos do Senhor e ela teve um fim também assim muito triste. Ela virou até, mudou até, sabe, de postura, começou até a servir espíritos malignos. Essa menina, ela virou, parece que o poder subiu, sei lá. Mas, irmãs, ó, muito cuidado, pessoas que ficam humilhando outras, que ficam fazendo coisas, muito cuidado, porque a vida muda, muda e muda mesmo, amém? Deus abençoe e fique na paz.